No caso de gêmeos idênticos, como é o processo de vinculação espiritual? Acontece quando o ovo ainda é um só? Neste caso, dois espíritos vinculados ao mesmo ovo? Ou a vinculação acontece depois da participação do ovo? No caso dos gêmeos univitelinos, diferentemente do que as pessoas pensam, as pessoas acham que no óvulo, no óvulo, vão entrar dois espermatozoides. As pessoas pensam que é assim, que dois espermatozoides penetram o óvulo e dá origem a gêmeos univitelinos. Não é verdade. É um óvulo e um espermatozoide, até porque aqui tem metade do material genético e aqui tem metade do material genético. Se eu somar metade com metade, dá um inteiro. Se eu fizer esse fenômeno de dois espermatozoides no óvulo, o primeiro espermatozoide encontra o núcleo do óvulo e fecunda. E o segundo vai ficar por ali perambulando, sem saber o que fazer, porque ele não tem mais núcleo para se vincular. Ele não se vincula, fica ali como quem não tem nada, se passando pela parede, sem graça, num fenômeno que a biologia chama de poliespermia. E aí, num dado momento, o núcleo do ovo já fecundado excreta para fora o segundo espermatozoide e é só um que penetra. E como é que forma gêmeos? Como é que forma? No caso dos gêmeos univitelinos, que é esse que só tem um óvulo, e que é diferente do que tem dois óvulos, que aí eu tenho um espermatozoide fecundado nesse óvulo e um espermatozoide, falta a mão, um espermatozoide desse outro óvulo, aí eu crio duas crianças diferentes, pode ser uma menina e um menino, pode ser duas meninas ou dois meninos, tanto faz. No caso dos gêmeos idênticos univitelinos, é um óvulo e um espermatozoide. E como é que forma dois? As divisões celulares vão acontecer. E essas divisões celulares não é na primeira divisão que vira gêmeos. Pode acontecer dias depois, porque as células não estão diferenciadas. As células ainda não se diferenciaram. Então, você vai enfrentar ali a fase da mórula, que é o período até 12, 15 dias após a fecundação, quando inicia o período do trofoblasto, que é quando você forma características distintas. Aí, esse ovo, que já está todo divididinho, por um motivo que a biologia não sabe explicar, forma dois seres. Começa a formar duas criaturas vinculadas. Bom, estou falando isso, mas não foi o que você perguntou. Você perguntou se os espíritos se vinculam no ovo ou se vinculam lá na frente. Eles têm que se vincular no ovo. Por quê? Porque é na fecundação que o espírito se vincula, e não se vincula lá na frente. E por que não? Porque se os espíritos forem se vincular lá no 15º dia, que é quando o trofoblasto começa a se formar e começa a diferenciar em dois seres distintos, eu perguntaria a você, quem orientou a divisão celular nos primeiros 15 dias? Quem foi que orientou? Alguém tem que ter orientado as células a se dividirem. Um princípio espiritual tinha que estar vinculado a este ovo fecundado para orientar o ritmo das divisões celulares. Então, os dois espíritos que formam uma única placenta com dois elementos, eles são, na verdade, vinculados desde a hora da fecundação. Mas como que vai ser? Porque tem que ser um só. Não, são dois. Mas como é que funciona? É porque nos primeiros momentos da fecundação a ligação é muito tênue. Então, os dois são atraídos por esse fulcro de energia. Na hora da fecundação, abre-se como se fosse um fulcro, um vórtice de energia, um redemoinho, que vincula os espíritos que se conectam ali. Eles estão os dois vinculados. E na hora que a reprodução celular vai acontecendo, eles vão se enraizando no material genético e os dois se mostram conectados naquilo que está sendo formado.
Então, respondendo à sua pergunta, por uma lógica em função da orientação celular desde o início da formação do zigoto, os dois espíritos têm que estar presentes desde o princípio. Senão, nós não teremos resposta para a pergunta: quem orientou, então, as primeiras divisões celulares? E se houve uma trissomia, se houve um erro cromossômico nos primeiros dias, quem foi o responsável? Se houve, de repente, uma alteração, uma mutação nos primeiros dias, quem foi o responsável se não tinha ninguém ligado? Então, evidentemente, tem que estar ligado desde o princípio, para garantir que todas as ocorrências biológicas desse material genético novo está sob orientação de alguém que irradiou as suas energias para a formação dos dois seres que estão se formando.